Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Maria e esse é o canal Você Pode, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. Eu quero lhes contar a história de um homem que os seus atos teve tantas consequências ruins que atraiu a ira de Deus, porque esse homem fez pecar todo Israel de maneira quase irreversível. Vamos conhecer a história de Manassés. Manassés era filho de Ezequias. Ezequias foi um rei extraordinário, maravilhoso, que muito orgulhou Deus. Deus se orgulhou muito de Ezequias. Eu fiz um vídeo sobre a vida de Ezequias aqui no canal. Depois vocês dão uma vasculhada. Então vocês vão entender melhor. Mas, para entender um pouco da história de Manassés, eu vou falar um pouco dos feitos de Ezequias. Ezequias veio de uma linhagem de reis perversos, reis ruins que encheram Israel de abominação, de ídolos. Eles provocaram a ira de Deus, fizeram o que era mal perante os olhos de Deus. Fez o caos em Israel, de uma forma que Deus estava muito, muito triste. Deus enviava profetas, eles matavam profetas, eles judiavam dos profetas, até que Acás morreu e veio o rei Ezequias e reinou no lugar de seu pai. E o rei Ezequias, assim que assumiu o trono, ele procurou reparar tudo o que seu pai tinha feito de errado. Então ele começou a destruir os altares feitos para os Baals, para os ídolos, e começou a edificar altares para Deus. Começou a limpar a casa de Deus, que estava cheia de profanação. Então, Ezequias, não existia mais festas santas, sagradas, não existiam mais. Ezequias fez retornar. Ezequias mudou a história de Israel. Então, Deus se agradou tanto de Ezequias. Mas Ezequias também tinha suas fraquezas, seus medos, como todo ser humano. Em uma das feitas, Senaqueribe, rei da Síria, aquele rei perverso, aquele povo cruel que empalava pessoas, que pegava os seus inimigos, esfolava vivo, aquele rei que fazia as maiores atrocidades com os povos vencidos, eles investiram contra Ezequias. E Ezequias, com medo, pediu ajuda para Deus. Ele não pediu ajuda para ele, pediu ajuda para Deus. Foi até Isaías, que era o profeta. Isaías o aconselhou, falou com Deus. E Deus respondeu a Ezequias de uma maneira extraordinária. E em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35 a 37, fala da destruição do exército assírio, que Deus envia um anjo, um único anjo, em uma única noite, e destrói um exército de 175 mil homens. Quando amanhece, os homens observam, só existe cadáveres. Então, sozinho o anjo venceu o exército de 175 mil homens, para a grandeza de Deus, para mostrar para Ezequias quão Deus era poderoso e que podia confiar nele. E que enquanto ele confiasse em Deus, o exército assírio não entraria ali. Mas Ezequias, esse homem extraordinário, morre. E o seu filho, com apenas 12 anos, ascende o trono de seu pai, Manassés. E começa o reinado de Manassés. Certamente, cercado de maus conselheiros, começa a envergar para o lado do mal e começa a desfazer o trabalho árduo que seu pai teve para levantar os altares. Ele começou a fazer o contrário. Ele destruiu
começou a destruir o que o pai dele fez e começou a fazer postes ídolos, fazer imagens para Baal. E ele começou devagar, porque o mal não vem de uma vez, ele começa sorrateiro, devagar. Então ele fez um poste ídolo, como tinha feito Acaz, Acabe, os outros reis. Aquilo que o pai dele destruiu. Então ele fez um poste ídolo, que é um ídolo em forma de poste. E ele se curvou diante de todo o exército do céu, ou seja, das estrelas, do sol, da lua. Ele fez altares para todos, para as estrelas, para o céu, para a lua, para o sol, para a lua, para os astros, né? Então, Manassés passou a ser um rei agorento, um rei que adivinhava pelas nuvens, consultava médium, feiticeiros. Ele fez uma coisa tão bárbara, tão pior que tudo isso, pior ainda que os outros reis fizeram. Manassés chega ao mais fundo do ser humano para conseguir favores dos deuses. Ele pega o seu filhinho, e joga no fogo, fazendo os costumes que aquele povo tinha, aqueles povos pagãos. Então ele queimou o seu filho em sacrifício para conseguir favores dos deuses. Manassés desceu o mais baixo do ser humano. Ele conseguiu levantar a ira de Deus de uma forma tão grande que Deus enviou seus profetas, mas ele também matou os profetas. E no capítulo 21, versículo 16, diz que Manassés conseguiu encher Jerusalém de um extremo ao outro de sangue inocente e fez pecar Israel pior do que todos os reis que passaram, os malvados, antes dele. Ele conseguiu fazer pior que todos eles. O povo se contaminou de uma tal maneira que o povo já parecia totalmente aqueles povos qual Josué, quando recebeu a terra, que foi tirar aqueles povos da terra prometida, o pecado deles era tão maior ainda que o daquele povo. Então, ele atraiu a ira de Deus, de maneira que Deus vai chamar a atenção mais alto de Manassés. E desta vez não é por amor, dessa vez será pela dor. Deus permite que aquele exército assírio, que aquele rei, que aquele povo assírio domine sobre ele, que entre em Jerusalém e que agarre seu rei. Deus permite que leve Manassés. E Manassés vai acorrentado, humilhado, arrastado com ganchos, da forma que eles levavam os seus cativos. Ele foi sendo torturado, sofrendo. Manassés sofreu as piores humilhações que o ser humano pode sofrer. Cai o grande rei Manassés, foi levado à Babilônia, arrastado, e lá, em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12, diz que ele se angustiou muito, o coração dele ficou angustiado, ele sofreu, ele estava humilhado, e ali, naquele lugar terrível, frio, macabro, cheio de sangue, aquele lugar pérfido, perverso, ele se humilhou. Ali ele ficou angustiado, então ele orou
a Deus. A Bíblia diz que ele orou ao Deus de seus pais, ao seu Deus. Ou seja, ele reconheceu que ele precisava de Deus, que ele não era nada, que ele não era ninguém, que o Manassés tinha tombado e que ele precisava agora do grande Deus para levantar ele. Então ele orou, ele chorou, ele suplicou, ele se humilhou. E logo adiante, no versículo 13, a Bíblia diz que Deus foi favorável a ele, que Deus ouviu a sua oração, ouviu o seu clamor, sentiu o seu coração. Ele entendeu, percebeu que Manassés estava sendo sincero. O coração de Manassés estava rendido. Manassés estava totalmente arrependido de todo o mal que tinha feito a Deus. E Deus o favoreceu de maneira que o perdoou e fez ele voltar para o seu reino, voltar para Judá. Aí a gente diz, como é que um cara desse, perverso, mau, como é que um cara desse consegue o perdão de Deus? Como é que Deus perdoa um cara desse? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é outra. A questão é, nunca é pelo seu merecimento, é pela graça de Deus. Ele se arrependeu. Então a pergunta é, se Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, ele conseguiu perdoar um cara desse, ele não vai perdoar você, ele não vai perdoar a mim, ele não vai nos perdoar se nós nos arrependermos de fato, se nós nos arrependermos de coração. Se você que está assistindo esse vídeo pecou de uma maneira que acha que Deus não vai nem olhar para você se você se arrepender, você está a ponto de dar cabo da sua vida, porque acha que o que você fez é tão cruel que Deus não pode perdoar, você está enganado. Deus, ele pode perdoar, porque se Deus perdoou esse cara perverso, ele vai perdoar você. Então, por isso essa palavra está na Bíblia, para dizer que Deus, ele sempre vai perdoar a quem está arrependido de coração, porque só Deus conhece o coração. Se você estiver arrependido de fato, e Deus dá oportunidade para provar se você arrependeu, assim como fez com Manassés. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi ao ocidente de Giom, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. E Manassés permaneceu fiel até o fim. O arrependimento realmente foi de coração, mas ele teve que ir pela dor. Existe um ditado que diz, não é bíblico, é um ditado que diz, se não vai por amor, vai pela dor. Ezequias, seu pai, foi por amor. Manassés foi pela dor. Então a pergunta é, e até Deus, eu preciso ir por amor ou pela dor? Isso daí é uma pergunta que cabe
a cada um responder. Bem, pessoal, essa foi a história de Manassés. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem permanecido comigo aqui até o final. Obrigado a todos que vêm assistindo os meus vídeos e que vêm me prestigiando, que vêm deixando o like, que vêm se inscrevendo no canal. Obrigado a todos vocês, que a bênção do Senhor esteja com todos vocês. Muito obrigado de coração. E eu vou pedir, mais uma vez, que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, que vocês compartilhem e que, como sempre eu peço, comentem o que vocês estão achando do vídeo. Eu gostaria muito mesmo que vocês comentassem e que interagissem comigo. Isso dá muita alegria para mim e isso dá muito, fortalece muito o canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Bye, bye!